Salmo de Davi. De início dizemos que Davi era um mestre por excelência, um músico por excelência, e ele escreveu mais de 70 salmos. Então, praticamente a metade dos salmos se atribui a Davi. Alguns não têm bem o título, mas alguns especificamente mostram que ele escreveu. E ele escrevia até para o mestre de canto. Ele era um músico por excelência, e ele então escrevia e entregava na mão do mestre. É para ser assim até para ser usado no culto. Esse salmo realmente é para ser cantado. Os salmos é para ser cantado. É bom cultivar a prática de cantar salmos dos cultos, né? Até porque a Bíblia ensina isso, orienta isso, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se alguém puder trazer uma aguinha, vai ajudar a lubrificar a garganta. E isso também Efésios diz a mesma coisa. Na carta aos Efésios diz a mesma coisa, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tanto a música como a conversa é respaldado pelo livro de Salmos. Nós precisamos, irmãos, aprender a amar mais, vamos dizer em modo geral, a palavra de Deus, e especialmente aqui também os salmos, amar mais os salmos. Os salmos nos ensinam muito. Os salmos adoram a Deus. O salmo era para adorar a Deus. O salmista, quando cantava, ele queria sim adorar a Deus, era o objetivo dele. E há salmos também, como a gente viu, salmos imprecatórios, de confissão, de contar a situação para Deus. Deus é transparente, quer que o seu povo também seja transparente. E então há salmos messiânicos. Obrigado. Esse salmo, é um salmo messiânico, o Salmo 23. Convido a igreja a ficar em pé para a gente ler o Salmo, então, 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Pode sentar. Obrigado, Senhor, por esta porção maravilhosa, esse testemunho, expressão de gratidão ao Senhor, reconhecimento de quem Tu és. Em nome de Jesus, abençoe a cada um aqui, nesta noite, nesse culto, para Te agradecer como fruto da Tua dignidade. Amém. Tem alguém que visita hoje à noite, que não é crente? Todo mundo é crente. Tem algum crente visitante? Todo mundo de casa, então, né? Muito bem. Os irmãos percebem que o salmista faz algumas repetições, algumas coisas repetidas nesse salmo. E uma delas é focalizando mesmo o Senhor. O que é que ele faz, mas apresenta logo quem ele é. Nós estamos aqui para adorar a Deus por aquilo que ele
é, pelo que Ele é. Isso é suficiente. O que Deus é, o que Ele faz, aí vem como resultado. Mas o que Ele é, independentemente do que esteja acontecendo contigo, nós queremos adorá-lo, né? Louvá-lo como fruto da sua dignidade. O Senhor é o meu pastor. Nos Salmos você vai ver algumas declarações sobre quem Deus é, características de Deus. A gente viu isso no Salmo 139, quem Deus é. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Isto é, tu me sondas, Ele sonda, Ele atuou a partir da nossa formação, e Ele então está em todo lugar ao mesmo tempo e pode fazer tudo em prol de todos. Aqui, lembra também outro salmo, por exemplo, 46. Deus é o quê? Nosso refúgio. Mas o importante é que Deus é. Deus é. Quando fala que Deus é, o sentido da palavra aí, no hebraico, é que Deus era, é e será. Vamos dizer, Deus é de eternidade a eternidade, um é só. Deus é nosso refúgio e fortaleza, aí já vem o que Ele faz, mas o que Ele é, aí já é suficiente. Deus é. E aqui, o Senhor é o meu pastor. Quando trata sobre o Senhor, aponta primeiro para a sua singularidade. Gente, não há outro igual, não há pastor semelhante a Jesus, igual a Jesus. Não há Senhor igual a Jesus, não há quem faça o que Ele faz. Então, o Senhor, você nota que o próprio Jesus chegou a dizer: eu sou o bom pastor. Ele é o pastor do Salmo 23. Eu sou o caminho, a verdade. Então o Senhor é singular. É um mundo politeísta, é um mundo idólatra que busca adorar a N deuses ou a coisas. Então é importante lembrar que o Senhor é único, Ele não se mistura com os deuses. Está bem claro nos Salmos, o 115 especialmente, que contrasta Deus com os ídolos. O Senhor, Ele sendo o Senhor, é soberano. Ele sendo o Senhor, Ele manda. Ele sendo o Senhor, Ele tem domínio. E certa vez Jesus falou no Novo Testamento, em Lucas: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Malaquias 1,6, que lemos hoje, 5 e 6, lá diz: se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Então, Senhor. E interessante que esse Senhor é apresentado em vários lugares do Novo Testamento. Esse Senhor é Salvador. Paulo responde ao carcereiro que indaga como ser salvo. Sua resposta categórica foi: crê em quem? No Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus, o Senhor Salvador. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Gosto daquele cântico, Jesus Salvador, aponta exatamente isto. O Senhor, esse Senhor tem domínio. Irmãos, este é o Senhor também da igreja. E esse Senhor, Davi disse: Ele é o meu pastor. Mas só lembrando que ele disse o Senhor é. Quando disse Davi não estava
cogitando uma mera possibilidade no futuro Deus ser o seu pastor. Mas já ele não estava cogitando uma mera possibilidade, mas fazendo uma declaração categórica: o Senhor é o meu pastor. Seria bom desde já uma indagação pessoal de cada um de nós, até porque hoje é noite de ceia também, não é? E perguntar: o Senhor já é o seu pastor? Se não é, poderá ser, se você o aceitar com o tempo, em tempo. Se não, pode passar, o tempo passa. O Senhor é o meu pastor. Ele não tinha mais de um pastor, ele não tinha mais de um Senhor, ele não tinha alguém que dirimia sua vida. Sua vida está nas mãos de quem? O Salvador é só um. Você já é salvo, se não está salvo, está buscando salvação em outra pessoa ou coisa. O Senhor é meu. Isto é individualizando o senhorio do pastor. Meu pastor. Ele não disse que era o pastor do meu pai ou da minha mãe, mas disse: o Senhor é o meu. Isto é pessoal. Gente, é importante cada pessoa ter uma decisão pessoal ao Senhor Jesus. Alguém já disse que tem muita gente que, por nascer na família de crente, pensa que é crente. Aí um pastor disse que cuidado, porque nascer na garagem não significa que você é um carro, né? Nascer na garagem não faz ninguém carro, né? Mas às vezes nasce um gatinho na garagem, né? Um gatinho na garagem. Mas é importante nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer do Senhor. Meu pastor individual, não apenas teu pai, tua mãe, teu parente, mas o seu pessoalmente. Já chegou o dia em que você tomou essa decisão ao seu Senhor, a esse Senhor como teu pastor, Salvador. Pastor é aquele que guia, pastor é aquele que providencia, pastor é aquele que conduz, pastor é aquele que vai na frente, é aquele que chama as ovelhas e leva a direção certa. Não é à toa que Deus coloca na Bíblia a metáfora de ovelha e também a metáfora de pastor, quando refere-se à liderança da igreja, porque a missão do pastor é apacentar para Jesus. Ele disse para Pedro: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta é pastor. Pedro tinha essa incumbência, e Pedro disse: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Então tinha pastores que estavam cuidando do rebanho, ele estava orientando os pastores a seguir o exemplo de Jesus Cristo, o grande e supremo pastor, o bom pastor. Então, o meu pastor, se ele é pastor, vamos dizer assim que Davi ele era o quê? Ele era um rei, não era o rei de Israel, da mais importante nação do mundo, vamos dizer assim, apesar de que é insignificante para o mundo. Mas Davi era rei, mas antes dele ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Ele entendia muito bem a ovinocultura, ele sabia muito bem essa matéria, ele podia então descrever, e ele descreveu sim, dizendo: tem um Senhor, ele cuida de mim, então ele é meu pastor. E a declaração que segue, qual é? 3 palavras: nada me faltará. Então alguém já disse que a tradução até correta para esse salmo seria: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Faz até sentido, porque mesmo nas dificuldades, nos problemas, sabendo que Deus nunca falta mesmo, nunca falta. Mas o que é certo aqui está sendo utilizado a metáfora de ovelhas. Os crentes, a igreja, o rebanho é chamado de ovelha.
E ovelha tem suas características peculiares. Quais são algumas características das ovelhas? Uma, come muito, né? Ovelha passa o dia comendo. Ovelha come muito. Não é à toa que onde tem crente tem comida. Tem uma vigília, lá veio uns querem fazer até um churrasco na vigília. Crente come, é ovelha. Mas uma característica da ovelha é que quando ela passa o tempo no pasto, quando ela vai para o curral, para o aprisco, ela não para. Ela vai mastigar o que comeu. Chama-se ruminar, né? Ela vai remoer o que ela comeu. Aí vem a digestão perfeita, né? Perfeita. Ela tem esse processo. Então isso deve nos ensinar alguma coisa, né? Você vem para a igreja, para os cultos, vem para a escola dominical. Não é só para se encher de folha. Para encher a cabeça. Mas você está pegando matéria, pegando princípios, mas você deve durante toda a semana meditar, remoer, né? Meditar na palavra. Porque o Salmo mesmo diz que é bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus. O homem bem-aventurado, ele medita na palavra de Deus dia e noite. A ovelha é mais de noite, mas a ovelha de Cristo aqui é dia e noite, meditando na palavra de Deus, nutrido com a palavra. Eu digo lá em Santa Cruz, às vezes a gente abre espaço para alguma participação, pede algum versículo dos irmãos, e alguns têm dificuldade, não sabem a referência, não sabem o que diz o texto, uns sabem, mas outros não. Irmão, vocês precisam meditar mais na palavra de Deus, né? Precisa meditar, irmãos, aprender a meditar na palavra. Que bom quando você pega um versículo diferente do culto, aí você, eu vou anotar esse. Às vezes só escutou, mas não, isso aqui é importante. Escuta uma pregação, pega algum princípio, fica meditando naquilo, né? E aplicando para a própria vida. Isso ajuda, é tarefa, sim, de ovelha. E ovelha precisa de orientação, precisa de ajuda. E aqui no texto apresenta as formas que o pastor pode ajudar essa ovelha. Tem um pastor que ele é entendido do hebraico, ele diz que nesses 6 versos do Salmo 23, o nome de Deus aparece 7 vezes, né? Eu achei interessante isso, né? Mas é que ele estava fazendo a relação entre os nomes de Deus e as declarações. Por exemplo, nada me faltará. Realmente, um do nome de Deus é o Senhor proverá. Abraão não disse lá no Monte Moriá, o Deus proverá, o Senhor proverá. Então, vários nomes aparecem. Eu achei interessante a forma que ele fez a colocação, apresentando os 7 nomes de Deus dentro dos 6 versos do Salmo de número 23. Isso foi o Carvalho Júnior, ouvi essa colocação, achei interessante. Mas o que acontece é que esse Senhor do Salmo 23 quer ser o Senhor de cada crente, não somente o pastor, mas quer controlar e conduzir nossas vidas, porque ovelha precisa de orientação. Uma característica da ovelha é que ela vive sempre em grupo, né? Reunida em grupo, e a ovelha desgarrada é presa fácil. Precisamos olhar pela ótica de Jesus, o bom pastor, e seguir sua orientação, porque devemos admitir que nossa visão é limitada, assim como é ovelha. Quem entende de ovinocultura sabe que a ovelha não vê longa distância, no máximo 10 metros, acabou a visão. Ela precisa então de proteção de um pastor, de orientação. Então a gente precisa estar nos pés de Jesus constantemente, né, irmãos? Nos pés de Jesus constantemente. Aquela que vai se afastando, de repente desaparece, porque ela não vê mais para onde estava.
Ela vai só atinar pelo zoada dos outros, mas que na realidade às vezes está longe demais já. E precisa de ajuda. Então, se alguém está perambulando por aí, ele está cego, não está conseguindo voltar, vamos ajudar a procurar trazer de volta, que está desnorteado. E às vezes também, quando as ovelhas estão juntas, elas podem até se machucar, empurrar uma ou outra, que não deve acontecer dentro da igreja. Esses empurrões, cabeçadas, chifradas, não deve acontecer. Deve acontecer o cuidado especial mutuamente de uns para com os outros, como ovelhas submissas ao pastoreio de nosso Senhor Jesus. Não dar amarrada uns nos outros ou derrubar, sim procurar ajudar. Essa metáfora do pastor é utilizada também em Ezequiel 34, quando fala sobre o cuidado para com as ovelhas, de buscar desgarrada, de curar a doente, de procurar afastada, de fortalecer a fraca, de até carregar nas costas, porque no rebanho, quando uma ovelha era muito rebelde, para ela não se perder totalmente, o pastor, em meio a tantas ocupações com as outras, então ele quebrava a perna dela, para ela não fugir mais. Só que ele pagava um preço, tinha que carregá-la nas costas. Então, irmãos, vamos nos preocupar com algum que foi quebrado a perna, algum que foi limitado por alguma situação, procurem ajudar para ele não ficar para trás. Se às vezes não dá para caminhar só, tem que ter a ajuda dos irmãos. Não é à toa que a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, nesse sentido que tem a orientação em Gálatas. Portanto, o Senhor é o pastor da sua igreja, do seu rebanho, e Ele faz repousar naquilo que é peculiar para as ovelhas, pastos verdejantes. O pastor leva as ovelhas para pastar no pasto certo. Isso implica para nós o cuidado da doutrina, não é? O cuidado doutrinário que deve ter, a orientação doutrinária, ensinar a doutrina certa, porque vem outros ventos e outras ideias. Você, sabendo o que é certo, vai saber decidir e se definir. Leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha não toma água tumultuada. Para ela beber tranquila, ela tem que estar segura. E às vezes, quando há uma mudança de pastor no rebanho, tem que ele dar água com as próprias mãos às ovelhas, para poder ela se acostumar com ele. Mas ela fica muito assustada, ela tem medo de água, ela tem muita lã. Se ela cair na água, ela morre afogada. Então é preciso ter cuidado em águas tranquilas, para ela poder matar a sede. Mas é importante o trabalho pastoral, de estar atento para essas áreas. Jesus vê tudo isso. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Quem entende do hebraico diz que essa palavra refrigera a alma, essa frase, não é bem, no original não é refrigera, mas e sim cura-me, porque é questão da alma, é questão da alma mesmo. Cura-me a minha alma. Então, porque verdadeiramente a gente sabe que é a parte interior que a gente entende as coisas espirituais, que o culto, a adoração a Deus, às vezes a carne, o exterior não quer, mas o homem interior deve prevalecer, predominar. Então, para isso tem que estar com a alma sarada, curada. Nós temos tantas preocupações das pessoas hoje, né? Com o físico, né? Com o físico, e é normal, nada de errado com isso, né? Mas que tivesse a mesma preocupação com a alma. Muitos querem estar assim bem sarado, né? Sem barriga, né? A minha não, quer estar bem sarado, quer ter todo cuidado com o físico, né? Mas não tem problema com isso. Trabalhe bastante que pode conseguir fazer isso, né? Mas o que acontece é que a alma tem que estar sarada, curada. Sara-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Bem, o pregador vê uma divisão, e realmente aqui está em negrito. O salmo está mudando de parágrafo aí.
você vê também no P mudando, e você vê também aí no B outra mudança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte, lugares, a gente lembrou aqui os salmos de peregrinação, quando vão ao longo para Israel, e que tem perigo na estrada, tem os vales, e entre Jericó e Jerusalém tem também um vale, que o pastor Lourenço foi lá, e disse que é chamado o vale da sombra da morte. É o lugar onde é perigoso os salteadores, onde tem seus perigos para os peregrinos, para os viajantes. Mas aqui ele disse: eu não vou temer, porque um motivo qual? Pelo qual ele não teme? É um, é dois. Primeiro, tu estás comigo. O que mais? Teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, o Senhor está comigo e Ele está armado. O bordão é uma arma. O bordão é uma arma. O cajado é usado para o rebanho, e não somente no rebanho, mas o bordão de proteção, onde tinha o lugar para colocar até um ferro dentro, que na hora certa acionava esse ferro, e então uma arma perigosa. Então, aí o pastor, o Senhor é o nosso protetor, e Ele é quem nos guarda, e Ele está armado. É isso que o salmista estava dizendo: meu pastor está armado, e eu posso estar com Ele tranquilo. A ovelha não fica tranquila sem estar segura, porque o mundo sem paz hoje é um mundo sem segurança, porque segurança só em Jesus. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. É a segurança de companhia de seguro real, como tem um folheto que diz companhia de seguro real. Irmãos, o Salmo 23 nos traz alento, nos traz confiança, e um banquete está preparado no verso 5, uma mesa na presença do adversário. Também vem a figura de um conquistador, um guerreiro que conquistou uma outra nação e que agora está sendo condecorado, onde tem uma mesa perante os adversários, e até um cálice transborda. Então é a bebida de comemoração. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Aqui aponta para o templo. Todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Interessante que quando Davi escreveu esse salmo não tinha templo ainda, mas Davi já o via. Não é um salmo messiânico sobre Jesus, que não tinha vindo ainda, mas também o templo foi construído posteriormente, mas já tem uma declaração que ele estaria na casa do Senhor para todo sempre. E o crente tem prazer de viver com Deus e estar um dia com Deus, e por isso tem alegria em vir quando disser